De volta com você, a mulher do século XXI se depara com uma série de facilidades. Pois é, um mundo informatizado, tudo à distância de um clique. Aliado Google, pois é. Mas ele não é o suficiente para nos ajudar em todos os aspectos. A telinha do computador, por exemplo, não tem as dicas que a doutora está nos dando agora. Poderia ter, né? Até o marido ideal, doutora, seria ótimo, um marido cibernético, que a gente pudesse ir lá, né, desenhar tudo direitinho, mas utopia, essa coisa para um futuro, muito futuro, né? Doutora, o homem perdido nisso tudo, é o que a gente estava falando no bloco anterior. Me diga como é que fica a cabeça desse homem. Pois é, como eu falo, as coisas se complementam. O homem, eu também recebo homens no Instituto Rocha Brasil que falam para mim, Valéria, eu quero casar, mas eu não encontro. Oh, meu Deus, faz uma agência, doutora. Não, pera aí, doutora. Faz uma agência. Junta esse, tá certinho. Olha só. Por quê? O que está acontecendo com esses desencontros? Os desencontros têm relação com esse sentimento em que as pessoas querem um ideal hoje e acabam se comportando de forma incompatível com aquilo que eles buscam. Então eu faço a mesma coisa com os homens. Você quer casar? E que tipo de mulher você está buscando? Eles também estão idealizando demais a mulher. A mulher perfeita, né? A mulher perfeita. Aí eu começo a puxar para a terra um pouco. Vem de encontro um pouco com a mãe ou não? Ou ele já não está mais... É muito comum. Em psicologia, a gente fala na questão da repetição de padrão intergeracional, que ele busca as características da mãe, que é a primeira figura de amor da vida dele, né? Isso também perpassa também por isso. Mas esse homem de hoje, que vem buscar ajuda, dizendo, olha, eu quero me casar, mas eu saio lá fora, só encontro quem quer ficar? Pois é. Não é incrível isso? A mulher que ele procura, às vezes quer a mesma coisa e tá lá, mas ela não consegue Primeiro, passar. As relações andam um pouco transparentes, porque eu creio que as pessoas estão com medo, ao mesmo tempo que elas querem, elas estão com muito medo de se machucarem, porque já foram muito machucadas, em função até de um comportamento, aquilo que eu te falei. Quer dizer, eu tenho um comportamento que é como se eu não quisesse nada com aquele homem e eu vou lá e me frustro. Por quê? Porque eu acabo escolhendo homens que não querem aquilo que eu quero, que é construir uma vida a dois. Seria o medo de se expor. Eu posso me expor para aquele cidadão que eu tô afim, que eu achei que tem lá a minha, né, é o meu número, né? Aí eu chego, me exponho, eu tô sempre na retaguarda, mas aí ele tem o meu número, poxa, é aquele lá. Aí eu me coloco à disposição. Aí ele me rejeita. Então eu não sei meio que atitude tomar. Pois é, por isso que eu trabalho um pouco também um outro fenômeno que chama profecia autocumprida. Opa, fiquei interessada. Profecia autocumprida é quando você tem uma crença de si. Então vamos imaginar que eu tenho uma crença de que eu não sou suficientemente interessante e que eu serei sempre rejeitada. A forma com que eu entro na relação e as escolhas de parceiro que eu faço me levam a esse resultado para eu confirmar as minhas crenças. Então uma outra coisa que você precisa fazer no seu processo terapêutico é tentar trabalhar quais são as suas crenças. Se aquilo que você está fazendo em termos de comportamento também não está, em termos de escolhas, também não está te levando a um resultado para que você reafirme uma crença que você tem de si. Então tem que melhorar essa autoestima, se autoavaliar, fazer uma avaliação sincera, né? Isso. Não é aquilo que você criou para a sociedade, mas fazer uma avaliação sincera do que realmente você é e o que você está buscando. Exatamente. E melhorar aquilo que não está bom. Isso. Seria isso? Seria isso. Sem dúvida, através de um processo terapêutico, você vai identificar quais são as questões individuais que estão colaborando para você ficar sozinha, quais são as questões contextuais que agravam o problema. O mundo atual tem
de alguma forma, contribuído para a depressão? Tem. A depressão hoje é uma das principais problemas emocionais, transtornos que a gente enxerga no século XXI. Porque as pessoas acabam se sentindo meio que sem saída. A depressão tem aquele sentimento da pessoa não ter saída. Isso é a parte psicológica da depressão. Tem a parte orgânica, que é uma questão química e tal, né? Mas pensando em termos psicológicos, a pessoa olha para um lado e acha aterrorizante. Olha para o outro lado, acha aterrorizante. Então, se vê sem saída. Olha para trás, se frustra porque acha que não fez... Isso, olha para frente... Fez escolhas erradas. Olha para frente e, como está deprimida, vê um futuro negro. Não Conclusão, aí acaba tendo vontade de morrer, enfim. Se isola. Mas isso é tema de um outro programa. Ah, doutora, eu sei. Isso é bem complexo. Mas essa por exemplo, essa busca aí, a gente tá falando de relacionamento aqui, não estamos falando? Estamos falando de relacionamento. E a solidão, esse buscar e não encontrar, porque ambos estão perdidos aí, ela traz uma solidão, traz uma depressão, não traz? Pode ser um desencadeador. Porque, veja, a depressão é muito mais complexo, tem um quadro clínico. E tem uma série de fatores pode trazer também. Uma série de fatores. Agora, a pessoa pode ficar tristonha, sem dúvida. A pessoa pode ficar triste, frustrada, achar que com ela nada vai acontecer. E quanto mais inteligente, eu brinco com os meus pacientes, quanto mais inteligente e culta for a pessoa, melhor vai ser a teoria fatalista que ela vai construir para si. Ainda mais ela pega as matérias, porque tá cheio de matéria aí dizendo que mulher, depois de tantos anos, não encontra mais ninguém. É 7 anos pra cada mulher. Vai lendo todas as matérias e aí vai agregando o sentimento de que comigo já acabou, já era. Assim, vou morrer sozinha. Exatamente. E então vale a pena, a partir do processo terapêutico, essa mulher acreditar em si, acreditar na vida, apesar de todas as matérias e reportagens falando o contrário. Isso ajuda muito. Viu só? Viu o que a doutora está falando? Nós temos que ser otimistas. Acima de tudo, né, doutora? Acima de tudo. Acreditar em si. E essa busca no Instituto, esse apoio que o Instituto está dando, tem alcançado um resultado positivo? Como que vocês estão saindo lá? Olha, eu sou suspeita para falar, mas eu posso falar em termos de resultado concreto mesmo. As pessoas que aceitam passar por um processo terapêutico, porque passar por um processo terapêutico implica em ver os seus fantasmas, coisa que ninguém quer, todo mundo tem medo. Se autoavaliar, né? Isso. Dá licença que eu tô errada nisso. Ninguém gosta de ser criticado. Eu preciso mudar, não necessariamente o mundo. O mundo também precisa, mas eu não tenho controle sobre o mundo, então eu tenho controle sobre a minha própria mudança. Então as pessoas que acabam se submetendo, aceitando passar por tudo isso, elas têm transformações maravilhosas e transformam a vida toda mesmo. Isso é muito... nós estamos acostumados a ver pessoas que... Eu já tive senhoras de mais de 60 anos que estavam assim, no pior momento da vida delas, achando que a vida já tinha acabado porque tinha 60 anos. Hoje namoram, viajam, fazem um monte de coisa legal, que achavam que para elas não era mais, não estava mais na idade, não fazia mais parte do universo dela. E homens também, homens que transformaram as próprias vidas, que encontraram suas companheiras. Doutora, a gente, nesse bate-papo, nós chegamos à seguinte conclusão, né? Que nós, no meio disso tudo, de todas as coisas que ocorrem no dia a dia, essa correria, esse viver lutando contra o tempo, né? Parece que a gente quer segurar e agarrar ele nas mãos. Ele nos deixou perdidos, como se a gente tivesse o incêndio na floresta e a gente não soubesse para onde ir, nem o que fazer, né? Você ficar ali parado, estático. Aí é um momento que você precisa buscar ajuda, é necessário buscar ajuda, é necessário conversar, dialogar. E um programa como esse,
esse bate-papo, que não digo nem que é uma entrevista, é um bate-papo, ele acaba trazendo aí uma esperança, uma luzinha no final do túnel. Ah, não é, doutora? Sem dúvida, esperamos que isso aconteça, né? Por isso estamos aqui. Bom, como eu sempre faço, doutora, eu queria agradecer mais uma vez, dizer assim, bom, eu vou fazer uma pergunta, né? Eu sei que a senhora é especializada, fez uma série de cursos. Por que a senhora escolheu a psicologia especificamente? Essa resposta é complexa. É longa, doutora? Deve ter que fazer um resumo. Mas, de qualquer maneira, eu acredito na transformação do ser humano. Então, a começar com a minha transformação. Então, eu fui buscando transformação na minha própria vida e acreditando que eu poderia colaborar com a transformação de outras vidas. Esse é o ponto principal da minha escolha. Bom, eu sei também que a senhora tem aí um grande conhecimento sobre dependência química, né? Que a senhora se especializou, ainda trata dessas questões? Trato. Eu sou terapeuta de família e casal, eu trato de famílias dependentes de drogas, trato do próprio dependente. Isso daí é uma formação de muitos anos na minha vida. E a senhora diria que é uma missão? A minha profissão eu encaro como uma missão. Que bacana, doutora. Fico feliz. Que bom, né, que nesse aspecto... Agora vamos fazer uma entrevista com a doutora aqui. Precisou abrir mão de algumas coisas para poder optar por esse caminho? Veja, esse é um exercício constante. E eu posso até falar para nossas telespectadoras que um exercício constante de nós mulheres que estamos aí no mercado de trabalho, que estamos sendo coerentes com toda essa libertação da mulher, cuidado para não querer ser irmã mais velha de Deus, porque a perfeição não existe. Vamos abrir mão de algumas coisas, vamos priorizar no momento de vida o que é mais importante para mim. Faça isso que é mais importante para você. Eu, por exemplo, fui mãe depois dos 40 anos. Sério? Porque eu tive que priorizar o quê? A minha carreira. Não tinha como eu ser uma excelente mãe. Nós, como nos exigimos muito. A super mãe. Não dá para ser super mãe, super profissional. Eu, pelo menos, não conseguiria. Então, vamos priorizar. Não tem problema se você priorizar a maternidade agora e depois a sua profissão, ou o contrário. Cada história é uma história. Só não queira ser irmã mais velha de Deus. Perfeito. Bom, depois de um conselho desse, né? Depois de um toque desse, vamos dizer assim, um toque desse, é verdade. Nós precisamos buscar o que é bom para nós. Se você, neste momento, a tua carreira é mais importante, então lute por ela. Busque o melhor para você, mas sem arrependimentos, né? E saiba que a maternidade vai ficar para depois, né? Então não se culpe por isso. Tem algumas pessoas que acabam fazendo as escolhas e acabam se arrependendo. Esse é o grande mal do século, né? Eu acho que é um grande mal, um grande dificultador que a gente próprio, nós próprios fazemos um bicho de 7 cabeças, né? Essas escolhas são individuais. Claro. Eu faço as minhas escolhas. Claro. Né? Então não tem como a gente culpar o mundo depois. Veja, né, doutor? Este é um dos maiores trunfos da libertação feminina, é poder fazer escolhas. Hoje nós temos escolhas, nós podemos fazê-las. Esse é o maior trunfo. Então faça as escolhas que você achar melhor, minha amiga, né? Mas faça sem culpas, tá bom? Instituto Rocha Brasil, vou dispor para você aqui no GC o contato. Se você quiser entrar em contato com a doutora, fique à vontade. Doutora, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada, doutora. Nós voltamos já já, não saia daí.